do Espírito Santo, e eles venham viver e vivenciar uma incrível experiência com o Senhor. Eu declaro que o diabo não tem poder de tocar a mente e nem o coração. Eu declaro que o diabo não tem poder de roubar a palavra que está sendo lançada hoje em cada coração. Essa palavra vai entrar, vai penetrar, vai ser digerida e vai se tornar vida dentro de cada um dos meus irmãos, em nome de Jesus. Eu te repreendo, diabo, tira todo sofisma, toda mentira, toda distração, toda condenação, caia por terra agora em nome de Jesus, e declaro que o poder da palavra venha transformar esse irmão para cumprir o propósito de Deus em nome de Jesus. Diga amém. Fala assim comigo: eu abro o meu coração, eu abro a minha mente para receber a palavra de Deus em nome de Jesus. O título da palavra de hoje é Os Passos de um Vencedor. Minha esposa agora à tarde, manhã, falou: pastor Alexandre, nós falamos muito de vencedor, e realmente é uma igreja, se existe uma igreja que fala muito sobre o posicionamento de um vencedor, é a Igreja Videira. Nós o tempo todo estamos falando e te impulsionando a desfrutar de algo do céu. Nós como igreja não temos interesse nenhum que você conquiste algo natural, algo que vai levar você para a destruição, algo que vai levar você a desfrutar de coisas terrenas, apesar que faz parte a prosperidade, faz parte se alimentar, mas só que esse não é o nosso alvo. Nós entendemos que aquele que busca primeiramente o reino dos céus, o que acontece com ele? Todas as outras coisas são acrescentadas. Então, se todas as outras coisas são acrescentadas para quem busca o reino, qual que é o nosso foco? Falar do reino de Deus, falar de pessoas que querem viver reino, querem vencer, querem conquistar, querem cumprir o propósito de Deus para a sua vida. E por isso que nós somos uma igreja que pregamos uma igreja de vencedor. Porque existe a igreja de derrotado? Fala para o seu irmão: existe sim igrejas de derrotado. Fala para ele, não é para mim não, fala assim: existe sim a igreja de derrotado. Sabe qual que é a igreja de derrotado? Aquela que não cumpre o propósito de Deus, aquela que não tem revelação de quem é Cristo na cruz, aquela que só vive em função dos seus próprios prazeres naturais. Essa é uma igreja que não cumpriu o propósito de Deus. Derrotado na Bíblia é aquele que não segue a vontade de Deus, não segue o propósito do Senhor. Então, minha função como pastor é o tempo todo te ensinar e levar você a desfrutar do reino de Deus. E quem desfruta do reino é somente aqueles que são vencedores. Pergunta para o seu irmão: você é um vencedor? Aleluia! E por isso nós estamos falando. Quarta-feira que passou, eu fui ministrar numa igreja aqui em Itaquera, e no final o pastor, um dos pastores lá, me procurou e falou assim: eu falei para o pastor principal aqui, que a sua palavra é DNA de Aloísio, é DNA de Wilson, é DNA de Videira. E ele falou assim: então já sei do que ele falou. Ele falou de vencedor, ele falou de propósito, ele falou de casamento, ele falou de conquistar. Eu falei: realmente foi isso. Porque o nosso DNA como igreja é uma igreja de vencedores. E só não é vencedor, presta atenção aqui em mim, quem não quer. Só não é vencedor quem não está disposto a ser. Só não desfruta do reino de Deus quem não quer viver isso, quem decide viver para si. Porque o que nós ensinamos com a palavra de Deus, com base na Bíblia, que é nosso livro mestre, é a nossa vida, é o próprio Deus falando conosco, ele mostra os caminhos de um vencedor. E hoje eu quero falar de 3 princípios, 3 alicerces, 3 passos que um vencedor tem que ter na sua vida. Então, antes de começar a falar sobre esses 3 passos, eu quero mostrar para você na Bíblia, mostrar para você, na verdade, no mundo geral, que estamos vivendo tempos terríveis. Olha o que está acontecendo com a política, olha o que está acontecendo com a identidade de gênero, olha o que está acontecendo com as famílias, o que está acontecendo com as pessoas, referente aos seus sonhos, aos seus projetos, referente àquilo que está buscando. Muitas coisas, está meio bagunçado as coisas, está meio sem direção à vida. As pessoas chegam num jovem, não sabe nem o que quer daqui 10 anos, chega no adulto, está desfrustrado, está desanimado, porque simplesmente aquilo que ele desejou de forma natural não aconteceu, então está deixando a vida levar de qualquer forma. E o mundo, deixa eu te falar algo muito claro para você: o mundo vai de mal a pior. O mundo não tem retorno, a cada dia o mundo vai piorar, a cada dia o mundo vai perseguir a igreja, a cada dia as coisas vão estreitar.
Não tem como você e eu melhorarmos o mundo já está condenado, ele vai ser destruído. Essa é a verdade bíblica, essa é a verdade da palavra. Mas eu sempre gosto de relacionar essa destruição do mundo com a nossa vida. Então, pastor, você pode falar para mim assim, que então minha vida vai de mal a pior? Não, porque você não é deste mundo, você é cidadão do céu. E quando você tem essa revelação, você tem o poder, fala comigo, o poder, de mudar o ambiente onde você está, e tornar dele um pedacinho do céu na terra. Você precisa ter essa revelação, como você sabe quem você é em Cristo Jesus, como você sabe o que Deus te tornou um vencedor, aonde você pisar a planta dos seus pés, vai ser diferente do mundo, porque você é amado do Senhor, Ele já conquistou todas as coisas na cruz do Calvário, ou seja, saúde, prosperidade, vida abundante, família abençoada, frutos abundantes, Deus tem para você e para toda a sua família, e todos aqueles que estiverem perto de você, serão abençoados também. Mas presta atenção numa coisa, para isso precisamos nos posicionar como vencedores em Cristo Jesus. E o reino de Deus é muito poderoso, porque ele fala claramente que ele está crescendo. A Bíblia fala que Jesus está construindo a Nova Jerusalém, está construindo há mais de 2000 anos, para que eu e você que cremos na palavra dele, que vai morar eternamente com ele. Então, pensa, a cada dia o reino de Deus está crescendo, ficando mais formoso, ficando mais glorioso, e o resultado disso é o quê? É vida abundante, é desfrute, é graça. Então o reino de Deus está numa crescente, fala para o seu irmão, o reino de Deus está numa crescente, está crescendo em vento em polpa, e está ficando lindo, irmãos. É isso que a palavra de Deus diz. Então, no processo de transformação da minha vida e da sua vida, Deus sempre vai agir de forma cíclica. Presta atenção numa coisa, existem duas formas que você pode viver a vida aqui na terra relacionado com Deus. Você pode viver de uma forma circular, ou seja, você vai caminhando, vivendo a sua vida, desfrutando a sua vida, e não sai do lugar, não sai da posição, continua com os mesmos pensamentos, não conquista nada, vive uma vida normal. Teve um coach aí familiar, que falou uma coisa bem interessante, que nós aprendemos a ensinar os nossos filhos, que nós precisamos de trabalhar para ganhar comida. E ele falou algo interessante, não sei se ele é cristão ou não. Ele falou assim, não, os meus filhos não sabem que eu saio de casa para ganhar comida, ganhar dinheiro para comprar comida. Eu falo para eles o seguinte, eu saio de casa, filho, porque eu tenho algo para oferecer às pessoas. Eu saio de casa, filho, porque eu quero fazer a vida das pessoas melhores. Eu saio de casa porque Deus me deu uma habilidade, me deu um sonho, me deu uma intensidade, me deu um coração que pode cooperar com muitas pessoas. E quando eu saio de casa, eu sou próspero, filho. Quando eu faço isso, eu tenho prosperidade. Sabe o que essa pessoa está falando para o seu filho? Eu saio de casa para mudar a vida de pessoas, porque eu tenho um propósito, e esse propósito é deixar um legado. Os jovens estão falando aqui sobre legado. A sua vida na terra não é para ganhar dinheiro, para comprar carro, para viver uma vida natural. A sua vida é para deixar um legado, mudar a história de outras pessoas em nome de Jesus. Diga amém. Então, isso que precisamos entender. Então, Deus age de forma cíclica. Quando você está vivendo uma vida circular, você não sai do lugar, você não influencia pessoas, você não muda pessoas, você não muda de ambiente, você não sai da mesmice no casamento, não consegue casar, não consegue viver uma vida abençoada, não consegue desfrutar de coisas poderosas, porque você está enxergando a sua vida não como vencedor. Mas só que Deus, Ele trabalha de forma cíclica para que você avance para o próximo nível. Então nós chamamos isso de aspiral. A espiral é o mesmo círculo. O problema, a diferença é que ele vai crescendo. É como se eu estivesse aqui embaixo e a cada fase da minha vida eu crescesse um degrau. Eu crescesse de novo outro degrau. E aí, cada vez que eu vou vivendo, cada ano, cada semestre, cada ciclo da minha vida, eu vou passando para o próximo nível. E quando chegar aqui, significa, estou na estatura do varão perfeito, Cristo Jesus. Mas só que tem pessoas que só vivem 50, 60, 100 anos da sua vida aqui. Mas Deus te chamou para crescer de glória em glória, de glória em glória, de glória em glória. E esse é o processo
que Deus tem para você neste mundo. Para ser um vencedor, você precisa crescer de glória em glória. E aí, o que acontece com muitas pessoas? Bombam na prova, reprovam, não andam no caminho que deveriam andar, não desfrutam conforme Deus queria, e reprovam. E o melhor que nesse processo é o quê? Recomeçar. As pessoas têm uma crise muito grande de recomeçar processos. As pessoas têm uma crise muito grande de errar. E as pessoas têm uma crise muito grande de voltar aonde você caiu. Elas preferem chutar o pau da barraca, chutar o balde, e que exploda tudo, e que eu vivo de qualquer jeito. Em vez de, poxa, se eu caminhei errado, voltar, recomeçar da onde eu caí, recomeçar da onde eu perdi a direção de Deus. Isso é louvável, isso é maturidade, isso é crescimento, e Deus tem desejo de fazer a sua vida recomeçar. Seu casamento não está da forma que você gostaria? Recomece. A sua célula não multiplicou, não avançou como você gostaria? Recomece. Se você está num trabalho e as coisas não estão fluindo, recomece. Quantas pessoas recomeçam numa nova profissão? Quantas pessoas recomeçam no start do zero? Em muitos casamentos eu falo isso. Recomece o seu casamento lá do dia que você conheceu sua esposa. Reconquiste o coração dela, mude, recomece. Ah, pastor, é difícil demais. É realmente difícil. Mais difícil é terminar isso, o que Deus construiu na sua vida. Então recomece as coisas, e tenha disposição de recomeçar. Isso não é vergonha, isso não é reprovação, isso é humildade, que eu estou crescendo de glória em glória, avançando dia após dia. Pergunta para o seu irmão, você tem que crescer em alguma área da sua vida? Aí as pessoas ficam em crise, as pessoas não ficam muito mal, porque elas estão vivendo uma vida com Deus, e aí vem a crise. Fala comigo, crise. Todo mundo já até treme, né? Crise, meu Deus do céu. Crise no casamento, crise financeira, crise na saúde, crise na igreja, crise no ministério. Deus me livre. Aí faz até o sinal da cruz. Está amarrado em nome de Jesus. Porque não querem crise. Mas não entende que a crise não é para te matar. Não entende que a crise não é para destruir. A crise em Deus vem sempre para te promover. Quero repetir isso. Todas as crises permitidas por Deus é para a sua promoção. Se você não entender isso, vai levar bomba o tempo todo, vai ser reprovado o tempo todo, e vai querer fazer atalhos na sua vida, e atalhos, irmãos, sempre vai levar você à morte. Atalhos na vida espiritual sempre te leva à morte. Pergunta para o seu irmão, você tem trilhado atalhos na sua vida? Esses são dias que o Senhor quer sacudir a sua vida. Irmãos, para chegar aos 1000 em Itaquera, Deus precisa sacudir a liderança. Diga amém, liderança. Para sacudir o seu casamento, Deus tem que sacudir o casal. Diga amém, casais. Para sacudir, para você casar solteiro, Deus tem que sacudir a sua solteirice. Diga glória a Deus. Para você prosperar, Deus precisa sacudir a sua empresa e as suas finanças. Diga glória a Deus por isso. Se Deus não sacudir, você não passa para o próximo nível. Pastor, por que Deus tem que sacudir a minha vida? Porque Ele precisa confirmar os alicerces no seu coração. Deus sabe quais alicerces estão no seu coração, mas você precisa ter revelação, quais são os alicerces que estão na sua vida. E nós queremos falar sobre isso nessa noite. Deus, a crise, não é para destruir, para uns é a morte, mas na verdade a crise é um empurrão de Deus, para que você avance para o próximo passo. Então vamos ver aqui na Bíblia, vencedores, o que essas pessoas tiveram como alicerce, como base, como princípio, como estilo de vida, quais foram os passos que esses homens de Deus tiveram para que de fato eles chegassem na sua vida alicerçados, cheios do Espírito Santo, inabaláveis e conquistadores. Então eu quero falar hoje de Abraão. Abraão é um exemplo claro de alguém cheio do Espírito, alguém que cumpriu o propósito de Deus, alguém que estava focado na palavra de Deus, o vencedor Abraão. Sem sombra de dúvidas, Abraão foi um grande vencedor. E podemos salientar aqui 3 alicerces, 3 passos que Abraão teve na sua vida, como estilo de vida, para que a cada momento ele fosse aprovado por Deus. Acredite que estou te falando, está escrito na Bíblia, em Gênesis, Abraão foi reprovado em um deles.
E ele teve a humildade, daqui a pouco eu falo sobre isso, de retornar do início. Então, quero começar falando sobre o primeiro alicerce de Abraão. Abraão, para ser um vencedor, existe um lugar correto. Fala comigo, para ser vencedor, existe um lugar correto. E sabe qual que é esse lugar? Canaã. Não existe vencedor fora de Canaã. Não existe desfrute fora de Canaã. Estava conversando com o pastor Helder essa semana, e ele falou algo muito interessante na nossa conversa. Ele falou assim, acho que foi ontem, né, tomando café com ele. Ele falou o seguinte: pastor, você percebeu que no deserto não existe guerra? Guerras na Bíblia, guerra para o povo de Israel, só existiu dentro de Canaã. Porque no deserto, não precisa de guerra, as pessoas vivem com o mínimo. Mas para conquistar o propósito de Deus, precisamos destruir as obras do diabo. Então, quando você entra em Canaã, você acha que você vai viver uma vida de boa. As pessoas vêm para a igreja, vêm para o encontro com Deus, levantam suas mãos, glória a Deus por isso, que bom ser crente, maravilhoso. Aí vem a primeira guerra, quer sair fora. Uma vez, conversando com um casal, a mulher, acho que falou conosco, não sei qual foi a época, e foi a pessoa. Ela falou o seguinte: nossa, quando eu era do mundo, quando eu vivia lá no mundão, eu não tinha tanto problema. Agora, tudo que eu vejo em casa tem problema. Eu falei assim, é verdade, porque você era cega para aquilo que era espiritual. Deus abriu seus olhos para você guerrear e vencer em nome de Jesus. Então, quando a pessoa abre os seus olhos espirituais, ele começa a enxergar que aquela miséria de vida, miséria de casamento, miséria de finanças, miséria de solidão, miséria de juventude, era uma porcaria, desculpa o termo. E eles começam a olhar assim, uau, isso aqui não presta mais para mim, isso aqui não vale mais para mim. Ou seja, começou uma guerra, começou a desfrutar, porque está em Canaã, decidiu viver uma vida em Canaã. Então Canaã não é um lugar, Canaã é Cristo operando na sua vida. Canaã é Jesus morando dentro de você. Canaã é o Espírito Santo tendo intimidade e conversando com você todos os dias. Então as pessoas não percebem que quanto mais você ora, quanto mais você busca o Espírito Santo, quanto mais você tem relacionamento com a igreja, mais Canaã vai sendo manifestado na sua vida, e mais revelação você vai tendo para vencer todas as suas batalhas. Está lá em Gênesis capítulo 12, verso 1, quando Deus chama Abraão. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Então Deus não disse em nenhum momento que ele ia para Canaã. Deus disse o seguinte: sai desse lugar. E aqui aponta para algo muito importante. A vida com Deus, para chegar e viver em Canaã, precisa de fé. Sem fé, você não vai viver Canaã. Sem fé, você não vai escutar Deus. Sem fé, você não experimentará da glória de Deus e a vida de um vencedor. Sem vencedor, então começa com fé. Fé em quê? Que Deus é Deus. Deus sabe de todas as coisas. As pessoas ficam muito mal, melindradas, chateadas, porque não conseguem ver o próximo passo. Mas a minha pergunta é: você é filho de Deus? Pergunta para o seu irmão: você é filho amado de Deus? Pergunta para ele: você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Se a resposta é sim, não se preocupe com o que está acontecendo, a sua vitória vai chegar em nome de Jesus. Mas eu estou mal, é porque você não tem fé, é porque você não está enxergando Canaã, é porque você não está vivendo Canaã. Viver Canaã é por fé. Quando os 10 espias chegarem em Canaã, olharam aquela terra e falaram: vixe, eu não vou chegar lá não, só tem gigante. Quando 2 espias chamados Josué e Caleb olharam a terra, não, eia, vamos conquistar. Esses 2 espias entraram depois de 40 anos, os outros 10 morreram no deserto. Quando você não enxerga pela fé aquilo que Deus te deu, você é reprovado, e você fica naquela vida circular, não sai do lugar, não prospera, não avança, porque fica em crise, em vez de na crise você responder a Deus, em vez de na crise você ter fé, não, se Deus prometeu que eu e minha casa serviremos ao Senhor, eu não abro mão disso, mesmo que seja o último dia da minha vida. Presta atenção, querido, Caleb, quando estava com 85 anos, ele falou o seguinte: eu tenho força o suficiente para conquistar a promessa que Deus me deu. Ele tinha 40 anos, quando Moisés prometeu para ele que ia dar Hebrom.
Ele tinha 40 anos de idade. Passou-se mais de 40 anos, 45 anos, e ele estava na mesma posição de alguém que cria que a terra era dele. Acredite, pense comigo, olha a situação de Caleb, olha a fé de Caleb. A fé de Caleb é o seguinte: ele chega lá, olha para Canaã, nossa, que terra linda, vamos conquistar, maravilha de Deus, como Deus é bom, o que os nossos pais falaram é verdade. Aí vem 10 infeliz e contamina todo o povo. Não, vamos morrer, só tem gigante lá, nós vamos morrer. Ele está pensando, pelo amor, cala sua boca, cala a boca, cala a boca. Deus falou para a gente que vai conquistar. Aí por causa desses 10, ele junto com Josué tem que voltar para o deserto. Aí passava um ano, puf, morria um. Passava outro ano, puf, morria outro. Aí passava 10 anos, puf, morria mais uns 10. Toda aquela turma está morrendo, puf, puf, puf. Aí nasciam os outros, né? Caleb, está chegando a sua hora. Caleb, está todo mundo morrendo, você vai morrer também, você não vai ver a promessa não. Ele falou o seguinte, eu posso morrer, mas antes de ver a promessa, eu não vou morrer. Quero te falar algo, meu querido, quem tem fé, sempre vai enxergar Canaã como promessa, e não vai desistir, enquanto a promessa de Deus, que foi dada ao seu coração, não se cumprir, não descanse, não deixe de crer, porque Deus vai cumprir a sua palavra. As pessoas cansam. Eu imagino Caleb assim, olhando, pô, rapaz, já morreu uns 50 aqui da minha turma, só eu que estou vivo, será que eu vou? Nenhum momento ele falou isso, ele falou assim, eu estou forte para conquistar a minha promessa. Minha pergunta nesta noite para você é o quê? Como está a sua fé? Como está a sua Canaã? Você consegue enxergar Canaã como um lugar de posse, que vai fazer de você um vencedor em Deus? Ou como Canaã, algo longe na sua vida? É a pergunta que Deus te faz nessa noite. A vida cristã se vive por fé. Depois ficamos sabendo qual é o lugar de Canaã. O lugar de Canaã, já está na Bíblia escrito, eu e minha casa servimos ao Senhor, diga amém por isso. A Canaã está escrito na palavra já, que você é filha amada, e Deus vai suprir toda a sua necessidade, diga aleluia por isso. Ou seja, está tudo escrito, tem mais de 3.000 promessas para você na Bíblia, e essas promessas já foram conquistadas para você, é a sua Canaã, é o que Deus quer te dar, presta atenção nisso, então, não abra mão daquilo que Deus prometeu, se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir, se a palavra dele diz, Ele não é mentiroso, Ele não vai falhar, Ele em algum momento vai cumprir na sua vida, você tem que crer nisso, foi assim que Abraão andou, ele saiu da terra, de Ur dos Caldeus, de onde ele nasceu, e foi viver outra vida, nem sabia para onde ia, simplesmente andou por fé, por isso que ele é considerado o pai da fé. Canaã é lugar da vontade de Deus, Canaã é o lugar onde Deus está em mim, Canaã é o lugar onde Deus reina e eu sou servo, quanto mais eu vivo com o Senhor, mais Canaã eu experimento. Irmãos, eu vivo Canaã em Itaquera, eu vivo Canaã na minha casa, eu vivo Canaã com os pastores, eu vivo Canaã em cada discipulado, aonde eu estou envolvido, Canaã está se manifestando, aonde você pisar a planta dos seus pés, Canaã vai se manifestar em nome de Jesus. Ande por fé. Não olha a sua empresa, fala, não, vai falir, não tem jeito, não vou avançar, não vou prosperar. É Canaã de Deus. Começa a declarar, aonde está ossos secos, começa a gerar vida. Aonde está faltando recurso, vai gerar prosperidade. Aonde está faltando venda, vai vender em nome de Jesus. O seu chefe te persegue, não vai te promover, não, Deus, o Senhor é o chefe dos chefes, o Senhor dos senhores, aonde precisa promoção, vai acontecer na minha vida, em nome de Jesus. A minha cidade não cresce, o povo é difícil, complicado, não interessa se o povo é difícil, se Deus colocou 400 homens endividados, amargurados, feridos, e Davi se tornou um rei deles, assim será com a sua cela, você vai conquistar aquele bairro para Jesus, creia nisso, porque você faz parte dos 1.000, se 1.000 é prometido para a vida daquela, você faz parte disso, e viverá essa promessa junto conosco, creia nisso, toma posse disso, não desanime, não abra mão da palavra, não abra mão do que Deus te deu, vai para cima igreja, aleluia, glória a Deus. Todos esses lugares, o Senhor tem para você, se está na palavra, é promessa dele para você. Fala para o seu irmão, qual que é a sua Canaã? Se você reclama demais, está faltando visão, a crise tomou seu coração, e você perdeu a visão da promessa, você perdeu a visão da fé. Abraão teve crise, acredite nisso, chegou um certo tempo que ele estava em Canaã, e ele ficou uma crise tremenda, porque veio a fome em Canaã,
E naquela época o Egito era muito poderoso. Ele pega ele e a sua família e desce para o Egito. E quando ele desce para o Egito, ele vive coisas horríveis. E o que aconteceu com ele? Não dá para falar todas as histórias, mas a mulher dele foi quase possuída por Faraó, quase ele morre, muitas coisas, muitas desgraças aconteceram com ele. Quando ele reconheceu, fala comigo, reconheceu que ele errou, ele volta na sua origem, ele volta para Canaã. Isso aqui traz um princípio muito poderoso para mim e para você. Não existe bênção de Deus fora da Canaã de Deus para a sua vida. Não existe bênção de Deus fora de Canaã. E Canaã fala da presença, Canaã fala da vontade, Canaã fala da palavra de Deus. Muitas pessoas, elas erram. Eu quero confessar aqui que eu já errei muito. Errei com pessoas, errei no ministério, errei no meu trabalho. Mas em nenhuma delas, graças a Deus, eu fui tão duro, tão egocentrista, tão arrogante, a ponto de não poder retroceder, dar um passo para trás, voltar da onde eu caí, para recomeçar. Eu quero te falar algo muito importante, isso aqui é algo para algumas pessoas dessa igreja. Se você não decidir se humilhar e retornar da origem, de onde você caiu, você não vai ser vencedor, você não desfrutará de algo poderoso em Deus, porque Deus quer quebrar você para se tornar humilde como Ele é humilde. Não é vergonha você às vezes dar um passo para trás, para Deus te lançar muito mais longe, para Deus te lançar muito mais completo, muito mais cheio de vida, muito mais convicto. Deus às vezes faz isso na nossa vida. Eu lembro que ministerialmente eu tive que retroceder quando eu saí dos jovens. Eu estava prestes a ser um obreiro de jovens, e eu precisei vir para os adultos, se tornar membro de uma célula. E eu falei, pastor, mas nenhum líder de célula eu posso ser? Não, você vai ser membro de uma célula, Alexandre. Mas pastor, eu tinha 70 pessoas jovens aqui, estava cuspindo fogo, radical, livre, cheio de apaixonado. Não, Alexandre, você vai ajudar essa célula, vai ajudar esse discipulador e esse obreiro. Você vai começar lá do zero. Eu falei, eis-me aqui, Senhor. Isso para mim foi, assim, foi lógico, achei estranho, não foi confortável, mas por amor ao propósito, eu dei um retrocesso, e hoje Deus me lançou. Hoje eu sou pastor de 1000 em Itaquera, diga aleluia por isso. E muitos daquela época não avançaram, porque eu entendo que quando você anda em aliança, quando você anda em obediência, quando você anda em honra e lealdade, Deus vai te abençoar, a sua Canaã vai crescer, a sua Canaã vai manifestar, diga aleluia por isso, glória a Deus. O que você tem feito em tempos de crise? O que você tem feito no tempo mais difícil? Você está em Canaã, de fato você está vivendo em Canaã junto conosco, mas Canaã é tempo de guerra. O que você tem desfrutado nesse tempo? Segundo alicerce, fala comigo assim, para ser um vencedor, existe uma forma, ser separado. Gênesis capítulo 12, verso 1 fala, ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai e vai para onde te mostrarei. Aqui, Deus fala muito claramente, abre mão da onde você nasceu. Abre mão das origens que levou você a viver uma vida carnal. Abre mão daquilo que leva à destruição na sua casa. E quando nós escutamos isso, nós ficamos um pouco em crise. Porque abrir mão significa deixar aquilo que eu estou acostumado a viver para viver algo novo. Precisa de fé, sim ou não, irmãos? Sim ou não, irmãos? Mas só que o Deus é um Deus de novidade. É um Deus de novidade de vida. Então você está acostumado a viver como um estilo de vida familiar. Você está acostumado a viver no estilo de vida financeiro. Você está acostumado a viver com um tipo de pessoa. Que isso tem a ver com o mundo que você viveu a vida toda. Aí Deus te resgata, te coloca em Canaã. E fala o seguinte, para viver Canaã, meu irmão, você tem que abrir mão disso. Porque Deus, eu te falar, o Espírito Santo é ciumento. Ele não divide você. E Ele quer você completo para Ele. Então, para eu te tornar vencedor por completo, você precisa abrir mão desse estilo de vida. Você precisa abrir mão desse grupo de pessoas. Você precisa abrir mão desse tipo de empresa, às vezes. Abrir mão desse bairro, abrir mão dessa região. Abrir mão desses comportamentos que não tem a ver comigo, Jesus. E quando fala disso, as pessoas... A jararaca fica, né? Manifesta. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. E isso é fazer da igreja um acessório.
Isso é fazer de Jesus um acessório da sua vida. Você precisa entender algo de uma vez por todas na sua vida. Ou você é completamente dele e se torna vencedor, ou a sua vida sempre vai ser um em cima de muro. A mistura, Deus não consegue operar. Se eu pegar um copo de água aqui, colocar uma gota de qualquer coisa suja, você não vai tomar. Você não vai tomar, você precisa decidir hoje, viver uma santidade consagrada ao Senhor, para que de fato Canaã faça sentido para você, e você se torne um vencedor em Cristo Jesus. Ser separado, é alguém abrir mão de viver para si, aquilo que acha bom, para viver o que Deus quer que ele viva. É exatamente isso que o apóstolo Paulo fala em Romanos 12:2, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Eu preciso renovar minha mente, eu preciso mudar de comportamento, eu preciso andar com pessoas que vão me ajudar a ter a mente de Cristo. Irmãos, hoje assim, eu não tenho nenhum amigo ímpio, nenhum. E você, pastor, você não tem amigos ímpios? Não, eu tenho colegas ímpios. E o objetivo desses colegas ímpios é ganhar eles para Jesus. Porque quem eu me relaciono, quem eu amo, quem me transfere vida, são os pastores, são os discipuladores que estão comigo, os pastores, o Wilson, o pastor Ricardo, pessoas que andam, essas pessoas me alimentam, que eu sento à mesa, como com eles, me alimentam, mas minha família não é crente, a minha também não é crente, e o tempo todo que eu tenho a oportunidade de estar com eles, eu falo de Jesus, me comporto como Jesus, minha família até tem medo de mim, onde eu estou, eles se preocupam, tem alguma coisa errada aí, Alexandre? O Alexandre está chegando. Agora, se a sua família não se preocupa com o que você vai pensar, será que nós estamos precisando de Jesus em nossa casa? No meio dos nossos parentes? Será que as pessoas se incomodam com Cristo que habita em você? Porque deveria. Porque se você tem Canaã dentro de você, aonde você chegar, a luz de Cristo tem que estabelecer, e as trevas não podem prevalecer. Quando você tem essa revelação, meu irmão, isso aí incomoda as pessoas. Uma vez cheguei para um dos meus parentes, é o seguinte, olha, se você fizer, não vou falar quem é e como, e minha esposa sabe quem é. Se você fizer isso nesse final de ano, fique ciente que eu não vou passar o final de ano com você. E por pirraça fez. Eu, minha esposa e minha família não fomos. Porque eu não vou negociar a mistura com a minha santidade. Eu não vou negociar o meu propósito, aquilo que eu creio, com princípios mundanos. E sabe por quê? Muitas pessoas, eu falo, a rodo, muitas pessoas na igreja não vivem uma vida de vitória o tempo todo, porque o tempo todo está misturado, o tempo todo está negociando valores, o tempo todo está negociando princípios. Ei, Jesus não negociou nenhum princípio para salvar você. Ele teve 3 propostas: tornar pão em água, pedra em pão, se tornar rei sobre todas as coisas, tentar a Deus, e nenhuma delas ele cedeu, simplesmente com o objetivo de salvar a sua vida. Se ele não negociou com nada que tinha prazer humano nessa terra, ele está nos ensinando, não existe nada mais valoroso, nada mais importante na sua vida e na minha, do que o propósito de Deus para a nossa história, o nosso caráter em Cristo Jesus. Cristo manifesta em nós. Então recuse o mundo, ainda que seja um mundo onde você foi criado. Eu passo lá na rua onde eu nasci, eu fico com compaixão dos irmãos, tudo nóia, boa parte, tudo mal casado, o outro está separado. Eu morei numa rua chamada Rua do Fedor, já falei isso aqui? É a Rua do Fedor. Por quê? Irmãos, era o Rio Tietê, Castelo Branco, uma empresa e a nossa rua é assim, para baixo. Quando o rio transbordava, aí estava a água todinha, os ratos, tudo indo na minha casa. Morava num cortiço com a minha família. Aí toda vez que dava, mesmo esse tempo de chuva de janeiro, inundava. Esses dias foi lá, inundou até 2 metros as casas. Onde eu morei lá era 2,5 metros. Eu falei, meu Deus do céu. E o povo lá mora lá ainda. E eu fiquei olhando aqui e falei, não, isso aqui não é para mim. Não é para mim que tem uma... Não porque as pessoas entendam, muitas pessoas se converteram, glória a Deus por isso. Mas se as pessoas não querem mudar de vida, não sou eu que vou ficar lá vivendo a vida delas. Eu vou continuar, eu vou avançar, porque eu preciso me separar para ser o vencedor. Irmãos, você tem uma única vida. Fala comigo, eu tenho uma única vida. Você vai desperdiçar ela com o quê? Com quem você vai gastar os seus dias? Com quem você vai gastar a sua família? Com quem você vai gastar o seu dinheiro? Como você vai gastar os seus dias? Presta atenção numa coisa, se Deus te deu uma única vida, faça a diferença. Como os jovens escreveu aqui, seja alguém que vai deixar um legado para os seus filhos, legado na igreja, alguém que vai ser lembrado como alguém que mudou a história de Itaquera, da Zona Leste.
Toma essa atitude no seu coração e decida hoje: eu quero viver uma nova vida. Para de perder tempo com o mundo. Para de perder tempo com o pecado. Pastor, é difícil, pecar é difícil porque você não foi transformado ainda, porque você ainda não entendeu que você é Canaã de Deus, você não entendeu que tanto que você é amado, você não entendeu que a graça de Deus vitória sobre o pecado, você não entendeu que existe coisa mais gloriosa, mais poderosa do que pecado, do que a carne. Oh, meu Deus do céu, traga revelação sobre meus irmãos. Não, porque a tentação não vai vir. Fala para o seu irmão: tentação acontece sim, o tempo todo. Mas ceder à tentação demonstra o quanto de Cristo está manifesto na sua vida. Se toda hora você cai em pecado, significa que o Espírito Santo não está ativo na sua vida. Busque-o, cheio de Espírito. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. E por último, terceiro alicerce, terceiro passo de Abraão: para ser um vencedor, eu preciso de alvos. E qual que é o alvo de Deus para a sua vida? Que você tenha bênçãos do Senhor. Diga amém. Não, irmãos, não é que você tenha bênçãos, que você seja uma bênção. Entende uma coisa é eu ser uma bênção, outra coisa é eu buscar as bênçãos. Olha o que Deus fala para Abraão, em Gênesis 12, verso 2: de ti farei uma grande nação, e te abençoarei. Até aí tudo bem. E te engrandecerei. Aí maravilhoso, o nome: se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, há um alvo muito claro aqui em Deus. Quando Deus tira Abraão de Ur dos Caldeus, fala para ele o seguinte: olha, eu tenho um Canaã para você, eu tenho uma terra que emana leite e mel, mas é o seguinte, nessa terra, quando você pisar lá, vai ter gigantes, você vai estar em crise, e essas crises vão querer te derrubar, mas tenha fé em mim, porque eu venci o mundo, então você pode vencer também. Eu já conquistei tudo para você na cruz do Calvário. Simplesmente venha na minha vibe, venha no meu trilho, anda comigo. Eu até falo com as pessoas assim, brincando. Pastor Luiz fala: quem chega perto do pastor Luísio é abençoado. Quem anda com o pastor Luísio não tem como não ser próspero e abençoado. Eu estou na mesma vibe que ele. Quem anda comigo só sai ganhando, porque eu sou muito abençoado. Eu tenho uma palavra de Deus para você sempre. Quem quer colar em mim, está feito, vai ser feliz. Igual colar nos pastores, nos discipuladores. E ser uma bênção é isso. As pessoas colam em você abençoado. Não tem uma palavra que às vezes eu dou num discipulado, num atendimento, que a pessoa segue que não é abençoada. Não existe. Pastor, porque isso é bom? Não, querido, porque o que eu falo é só a palavra de Deus. E Ele é infalível. Nosso Deus é infalível. O que Ele fala para fazer, puf, acontecer. O que Ele manda fazer, puf, vai dar certo. Deus é assim. Então, você precisa ser uma bênção. As pessoas precisam entender essa diferença entre ser uma bênção e buscar a bênção. Sabe quem está buscando bênção? Quem não entendeu quem é em Cristo Jesus. Aí tem o tempo todo: pastor, ora por mim, porque eu preciso de um milagre. Pastor, ora por mim. Não, porque eu não posso orar. Eu posso orar e eu quero orar sempre por você. Mas alguém que pisa no prédio da igreja e está com um único objetivo: ser abençoado, ter o carro do ano, ter o casamento transformado, ou se não, querer casar. Está buscando Deus em busca de um objetivo, um produto da prateleira, mas sendo que Deus tem toda a prateleira para você, entende? Então é o seguinte: Deus vai te dar a chave de toda a prateleira, simplesmente tenha revelação. Seja um abençoador. Pega da prateleira e começa a dar para o Edson. Pega da prateleira e começa a dar para o Nahor. Pega da prateleira e começa a dar para a Soraya. Pega da prateleira e começa a dar para o Clodoaldo. E a sua prateleira, incrivelmente, quando se virar, vai estar cheia de novo. Porque as bênçãos de Deus sobre a sua vida, elas são infinitas. Você é um abençoador. O tempo todo não faltará sustento, não faltará suprimento, não faltará graça, não faltará saúde, não faltará poder. E se se a doença vir, você vai manifestar poder de Deus, porque você está em Canaã. E se o mal vir, você vai manifestar poder de Deus e vai ser expulso em nome de Jesus. Abraão, onde chegava, ele abençoava. E eu quero que você entenda esses 3 princípios hoje, nessa noite. A equipe de louvor já pode subir, por favor. Essa noite, Deus quer mudar o seu coração. Nós estamos num alvo muito importante. É uma virada de chave. Irmãos, deixa eu simular aqui para você. Itaquera está saindo daqui para cá. Nós estamos saindo de 300 pessoas há 3 anos atrás
para 1.000 pessoas depois de 3 anos. E para isso acontecer, precisamos de homens e mulheres que entendam que estão em Canaã. Homens e mulheres que decidiram não viver misturado. Homens e mulheres que decidiram ser bênção para outras pessoas. Porque quando isso acontece, o poder de Deus é manifesto. Mas não quero te enganar, eu não quero te iludir. Em Canaã tem crise, em Canaã tem gigantes, em Canaã tem guerra. E você precisa decidir se está disposto a viver dentro de Canaã, conquistando passo a passo a sua vida em Deus, ou simplesmente vai querer ficar à porta de Canaã, vivendo no deserto do Saara, lá aquele calor de 40 graus, e vivendo um mínimo. Irmãos, eu nasci para fazer a diferença nesse mundo. Você nasceu, você conheceu Jesus para fazer a diferença nesse mundo. Você nasceu para isso. Desculpa o termo que eu vou usar, mas para com essa miséria de casamento. Para com essa miséria de vida financeira. Para de viver essa miséria de saúde. Reclamando, murmurando, desanimado. Para, se levante em nome de Jesus. E com a autoridade que Deus te deu, muda essa situação, porque você é filho amado do Senhor. Mas para isso eu preciso tomar uma posição. Abraão decidiu, mesmo em meio à crise, seguir o Senhor, seguir Jesus. Mesmo que as pessoas me abandonem, eu vou seguir Jesus. Mesmo que eu ande sozinho, eu vou seguir Jesus. Eu vou estar em Canaã, não abro mão disso, porque eu preciso seguir Jesus. Ele é o meu alvo, Ele é meu sonho, Ele é minha vida. Eu preciso ser bênção, eu preciso acordar de manhã. O que eu vou fazer de diferente nesse dia para abençoar pessoas? Senhor, me manda uma vida para eu pregar o Evangelho e mudar a vida de uma família. Me manda uma pessoa para pregar o Evangelho, para eu mudar a história dele. Jesus, me ajuda quando eu for visitar meu parente, me dá uma palavra de conhecimento que eu mude a história dele. Seja bênção para as pessoas. E para de se misturar. Em nome de Jesus, vamos ficar de pé. Muitas vezes, nós não entendemos o que estamos vivendo, e entramos numa crise sem precedente. A gente olha a nossa volta, meu Deus, que casamento ruim que eu tenho. O que falta desse casamento, Deus, estou tantos anos procurando um marido, uma esposa, e não acho segundo o coração. Eu olho para a minha vida financeira, meu Deus, como eu vou viver com esse dinheiro? Eu olho para a minha saúde, mas Deus, eu tenho melhor uma coisa, pior a outra. Eu olho para a minha célula e falo, meu Deus do céu, tem misericórdia de mim, como eu vou multiplicar essa célula? Aí a pessoa entra numa crise, uma crise existencial. Para que eu nasci? Para que eu estou nessa igreja? É a vontade de muitas pessoas é fugir, que é o que o diabo quer que você faça. Corra, fuja, porque achamos que em Canaã não vai haver guerra. A sua grande ilusão, deixa eu te falar algo muito importante, a sua grande ilusão é que o fato de estar na igreja, impede que você tenha guerra. É uma mentira do diabo. O fato de você viver igreja, aí que vai vir grandes guerras. Mas presta atenção numa coisa, toda guerra vencida, ela deixa despojo, e esse despojo são bênçãos que você vai se apropriar para uma nova etapa. Os maiores impérios do mundo, eles não começaram grande, eles começaram pequeno. Mas a cada guerra que eles entravam, a cada luta que eles tinham, cada batalha travada, eles venciam, alguns soldados morriam, e eles possuíam a terra e toda a herança. Aí eles cresciam um pouquinho. Aí entrava em outra guerra, possuía e aumentava, a ponto de ser um dos maiores impérios do mundo. É só olhar a história. Mas como eles conquistaram tudo isso? Com guerra. Você quer ter o melhor casamento da sua história? Diga aleluia. Se prepara para guerrear com o diabo e você vai vencer. Você quer multiplicar sua célula em 3 este ano? Diga aleluia. Então se prepara. E quer ser explorador? Diga amém. Então se prepara para travar a maior guerra da sua história. Para de crise.
vamos vencer, vamos conquistar. Você tem poder de triplicar uma célula, você tem poder sim de mudar o seu casamento, você tem poder sim de prosperar como nunca. Deus pode te dar uma chave num sonho e mudar a sua vida financeira. Basta você crer. Sai dessa crise existencial, eu não dou conta, eu não consigo, estou desanimado, Deus, e decida: diabo, você vai soltar minha bênção, diabo, você vai soltar minha família, diabo, você vai soltar minha cela, e eu vou conquistar em Canaã. Levanta sua mão. Por mais que você não compreenda os caminhos do Senhor, por mais que difícil esteja, fala: Senhor, muda a minha vida. Eu quero pisar em Canaã, eu quero viver Canaã, eu quero desfrutar em Canaã. Oh Senhor, eu quero me posicionar, eu quero me separar de tudo aquilo que está me travando, tudo aquilo que está impedindo que eu desfrute do Senhor. Sai da minha vida, porque eu quero avançar, eu quero cumprir o propósito do Senhor. Ore canta lama lama canta lamas. Oh